forte, ela começa a se apaga no momento, né? Aí vem. Aí com um bom pedaço ela já tá mais próxima, né? Notícias que temos aqui de seres diferentes que estão por vir, o nosso estranho espaço entre pedras e luzes incandescentes vão ver. Eles chegaram e estão observando a vida de um povo sem mente. Será que lá tem criança carente? Tem gente sem dente? Tem gente doente? Tem gente crente que vai se salvar? Sobrevoa a terra, indo ironizando os terráqueos, palhaços checheiros que só sabem brigar uns com os outros pelo poder e pelo dinheiro, pelo dinheiro e pelo dinheiro. Oh, oh, oh. Nada deve ser mais justo, sem político corrupto, sem nego dormindo debaixo do viaduto. E eu ainda pergunto, objetos voadores, quando vão me levar junto? Quando vão me levar? Quando vão me levar? Quando vão me levar? Oh, objetos voadores não identificados, não identificados, não identificados, não identificados, não identificados. Oh, oh, oh. Nós, amigos filhos estimados, objetos voadores não identificados, amigos filhos estimados, seres humanos, amigos filhos estimados. Ei, mas aí me dá licença para botar o almoço no esforço.
sustentabilidade Quixadá. Rede de sustentabilidade Quixadá. Boa noite a todos do Facebook, boa noite a todas, aos amigos e amigas que acompanharão esse trabalho, né, essa live em outro momento. Um forte abraço, dizer que é com imensa satisfação que nós damos continuidade ao trabalho que a gente vem realizando enquanto rede, sustentabilidade em Quixadá, uma sequência de lives apresentando as lideranças que compõem o movimento rede, e dizer que é com enorme satisfação que a gente abre essa live com o trabalho do Guaraci Freitas, saudoso Guaraci Freitas, né, filho do Freitinhas, e o Guaraci, juntamente com o Tirolês, com o Etim, com o JK, né, com o Jer, com o Tiago Sampaio, na direção do Cléber Viriato Ribeiro, né, faz esse trabalho órgão de forma muito assim, brilhante, que marca a nossa memória, porque o Guaraci Freitas, e aí eu já vou pedindo licença, né, para dizer que é uma pessoa que está presente em nossas vidas, né, o Guaraci Freitas motivou muito a participação política, problematizou muito a partir da sua poesia, né, as questões sociais, e isso é muito interessante para a nossa memória e para a nossa história, para que a gente possa dar continuidade ao que o Guaraci iniciou, né, a partir do próprio movimento da música alternativa em Quixadá. A noite de hoje, a gente tem como convidado especial Ronaldo Soares, mas antes de chamar o Ronaldo, né, a gente vai fazer aqui alguns agradecimentos e vai mandar um abraço aqui para o pessoal, né, da Califórnia, um forte abraço aí para o Romulo César da Califórnia. Quero mandar um abraço para Helena Holanda e João Soares, Camila Brito, um abraço para a Jussara Cartacho, doutora Jussara Cartacho, minha amigona, estudantes, professores e servidores da FECLESC, Diogo Souza, um abraço aos guardas municipais, quero mandar um abraço também para a Evandez e o Ricardo, para o Vinícius Soares, Valéria, a Verinha, a Dona Eudina, João Vitor, a Tânia, mandar um abraço para o Juninho Show e o Zé Filho, Jojó Seixas, nosso amigão, nosso camarada, nosso primo, né, que também está sempre dando força, ao José Carlos, a Antônia, ao Isaac, ao Samuel, ao Zé Carlos Filho, né, ao Eduardo Ivo, forte abraço, Reginaldo, a Cristiane, a Lucelene, a Liurene, a Neulinha, Beirinha, Lucivaldo, Luceleide, né, que são familiares da gente, e mandar um abraço para o Fernando Moura, também, que é uma figura assim, que a gente tem muito estima, muito carinho, nosso amigo e apoiador. E dizer que a noite de hoje, né, a gente recebe Ronaldo Soares, nessa sequência de lives, a Inês já está presente com a gente, boa noite, Inês, e que sexta-feira é com a Inês Bandeira, segunda-feira foi com o Júlio, né, segunda-feira, desculpa, com a Eri Pinto, antes da Eri foi com o Júlio, na semana passada, segunda com a Eri, terça de ontem com o Neto Lobo, hoje com o Ronaldo Soares, né, o Lindevânio Pinheiro, um abraço aí, meu irmão, para o Lindevânio, o Lindinho, o Jefferson Brasilino, meu primo, Rogério, camarada, irmãozão aí também, da infância, de muitos anos, forte abraço. E aí, onde a gente recebe Ronaldo Soares para, junto com a gente, participar desse momento tão importante que é pensar políticas públicas para Quixadá, pensar esse movimento que a gente está propondo e planejando para os próximos anos em torno da nossa cidade, Quixadá. Ronaldo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Cícero Freitas, boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando a gente aí, né, através do Facebook, né. Quero dizer que é um prazer enorme estar aqui, né, hoje junto com o grupo da rede, né, o partido que eu tenho me identificado bastante, e quero dizer que é um prazer enorme, estamos aqui, vamos conversar um pouco sobre política no nosso município, né, sobre propostas, projetos, né, essa visão diferenciada que a gente tem e que a rede traz para a gente de forma tão elaborada, né, de forma tão pensada, que é o mais importante no que a gente se propõe. Se eu ficar olhando um pouquinho, gente, para baixo aqui, porque na verdade eu estou assistindo pelo computador, mas a câmera está me filmando tá um pouco em cima, só para não dar aquela, né, ficar perdido na tela. Ronaldo, enquanto isso, eu acho que eu vou, né, começar aqui uma missão
que é um tanto quanto difícil, né, que é apresentar o Ronaldo Soares, porque o Ronaldo, ele é desenhista, ele é pintor, ele é músico, né, ele é pirógrafo, ele faz pirografura, essas telas que estão aí, ó, no fundo da câmera do Ronaldo, é ele que faz. O Ronaldo é escultor, mas o Ronaldo também é uma coisa que eu acho importante destacar, né, que muita gente que conhece o Ronaldo pode ser que não saiba, é a habilidade que ele tem com as tecnologias. Né? O Ronaldo está nesse momento, nessa live, mas está também administrando essa sala de vídeo, essa apresentação ao vivo. E, além disso, o Ronaldo desenvolve um trabalho muito interessante, e aí eu vou destacar um ponto específico, que são os livros digitais, né, que são ferramentas extremamente importantes e que instrumentalizam a educação para a gente poder inserir, né, esse processo de tecnologia, de gamificação, como chamam, né, que é tornar a tecnologia um instrumento favorável ao processo de educação e de formação do cidadão. Então, Ronaldo, fique à vontade para fazer suas colocações, para contar um pouco da sua história. O Ronaldo, como regente, né, de coral, ganhou 2 prêmios Unicef. Então, o Ronaldo tem uma história muito ampla. Eu acho que a gente tem que, justamente, já estamos vendo isso como importante na rede, que é ampliar os debates e a participação das pessoas que fazem parte da rede. Né? Mas, nesse momento, a gente vai fazendo esse trabalho inicial, que é apresentar esses movimentos, essas lideranças dentro desse movimento. E, Ronaldo, fique à vontade, que o espaço é seu. É isso aí, Cícero. Na verdade, as pessoas, né, me conhecem muito como músico, né? Ronaldo Soares, o músico, violonista, tocador de violão, professor de violão, né? Realmente é uma das minhas como é que de habilidades, né? Uma das minhas caras, né? Mas, na verdade, faço muitas coisas. Trabalhei na FEBENS durante muito tempo, já com projeto social. Depois trabalhei em caiaque, depois fui professor da FECLESC daqui durante 4 anos, né? Já fui professor no Colégio das Irmãs, fui professor na Escola Adventista, assim, então realmente tenho, normalmente na área de música, né? E com o passar do tempo, eu sou um cara que gosta de estar aprendendo, né? Na verdade, eu fico fascinado com essa coisa. Acho que o ser humano, a coisa mais forte que ele tem, a maior riqueza dele é o conhecimento mesmo, e para que a gente aprenda tudo que a gente precisa aprender, a gente, na verdade, precisa estar lendo mesmo, precisa estar pesquisando, precisa estar evoluindo, né? A gente não pode parar no tempo, acreditar que chegamos em um lugar e aquilo já foi suficiente. Não, nunca é suficiente. Enquanto a gente está vivo, a gente está aprendendo, e quanto mais a gente aprende, mais a gente tem esse enriquecimento, né? E aí, quando eu era mais novo, né, eu montei uma locadora de videogame, e eu achava muito interessante o fascínio dos meninos, quando eles chegavam ali, eles odiavam passar, né, 4 horas na escola, mas amavam passar o dia inteiro na locadora. Às vezes 5 horas da manhã, tinha me batendo, nunca vou esquecer da frase deles. Não quer ganhar dinheiro, não, 5 horas, tudo fechado ainda, né? Então, assim, e eles ficavam o dia inteiro lá, e naquela época começou na minha cabeça, mas que coisa maravilhosa, né? Por que não utilizar isso como ferramenta de educar, né? Então, assim, e graças a Deus que Xadá se tornou um polo, né, de produção de pessoas, de formação de pessoas que caminham nessa área da programação, do design, né, e eu acho que juntar isso tudo em um ambiente, ou seja, a gente está oferecendo vários e vários profissionais, mas esses profissionais têm que estar saindo da nossa cidade para entrar no mercado de trabalho, né, então então a gente tem um campo gigantesco oferecendo profissionais que saem qualificados, né, adolescentes, tudo novo, mas a gente não tem aqui na nossa cidade estrutura para absorver esses profissionais. Então, assim, além do Ronaldo Músico, né, que graças a Deus tem há muito tempo aí muitas pessoas, muita gente que toca hoje no noite também, foram meus alunos de violão. Comecei a dar aula de música na banda de música ainda no tempo do Marquinhos, no tempo do Zé Pretinho, né, a galera que eu tenho o maior respeito, né, o pessoal da banda que hoje, infelizmente, está desativada, né, mas o pessoal que eu respeito muito. Então, eu comecei naquele período lá, dando aula de música, e aí, com o passar do tempo, eu comecei a estudar programação, né, aprendi um pouco programar numa ferramenta chamada Flash, né, que foi uma programação, não era nem uma programação, né, era uma subprogramação, e depois, finalmente, cheguei no C#, no C,
no C, né? Java também, JavaScript. Então, assim, comecei a estudar essas várias linguagens de programação e comecei a desenvolver um jogo que mostrava o centro do Shaddai e outras coisas do tipo, mas sempre com um pensamento de como que a gente transforma isso, como é que a gente pega essas ferramentas e bota as nossas crianças para ter contato desde cedo, né? Porque é um mercado gigantesco e é um mercado que, inevitavelmente, com o passar dos anos, ele vai saturar, como todo mercado que está aí, né? E a gente tem uma oportunidade, nesse momento, pelo fato de ser um mercado extremamente novo, de criar projetos mesmo voltados para essa área, que a gente venha absorver essas pessoas e, de repente, transformar o Quixadá nesse polo que eu acredito que tem um potencial gigantesco, que seria um polo de produção de equipamentos digitais, de jogos digitais, de livros digitais, de aplicativos, né? Ou seja, existe uma demanda grande, né, de pessoas procurando aplicativos para o comércio, para todos os lugares, mas a gente não tem, dentro da cidade, nem a formação, nem o contato da criança com a programação desde pequena, né, porque eu acho que a programação, o meu medo é que as pessoas transformem ela no monstro que transformaram a matemática, né? Ixi, matemática, disseram tanto que é difícil que a gente acaba entrando na escola com um bloqueio por conta dessa dificuldade que fizeram a gente ter, que não é uma verdade, né? E a programação, ela é bem semelhante, ela também não é difícil, na verdade é extremamente simples. Normalmente quem aprende a programar em uma língua para aprender em outras é muito simples, mas o interessante seria que a nossa criança tivesse acesso a essas coisas, que a gente pudesse pensar numa educação onde esse futuro inevitável, que é o futuro tecnológico, ele já estivesse presente desde cedo, nas brincadeiras, nos jogos, né? Eu acho que a gente precisa aprender a misturar, inevitavelmente, essa questão da cultura com o crescimento tecnológico, porque ele também é inevitável, né? No meu tempo eu brincava de peão, de bila, etc. Bola sempre fui péssimo, mas corria atrás horas e horas. Mas, assim, eu vejo que a gente precisa começar a pensar nessa política de envolver as nossas crianças nesse mundo virtual, porque eles já estão envolvidos. Na verdade, nós não vamos envolver, né? Eles já estão envolvidos. Os meninos hoje, com 1 ano de idade, já mexem no celular, né? Vejo o dedinho correndo na tela ali, que é uma coisa maravilhosa, né? E é uma fonte de entretenimento muito grande, mas a maioria dos jogos que a gente tem voltado para a nossa criança hoje ainda são jogos violentos, ainda são jogos que trazem uma mensagem de uma outra cultura, de uma outra realidade, né? A maioria dos jogos vem do Japão, vem dos Estados Unidos, né? E a empresa brasileira está começando a entrar nesse mercado agora. Cara, como seria maravilhoso a gente poder criar salas de criação, né? Criar um espaço para salas de criação de jogos, um outro espaço para criação de apps, e que essas pessoas que estão na faculdade já pudessem aprender na prática ali dentro, já ter um mercado, né? Onde a gente pudesse jogar todo esse material produzido para fora, e aí, em vez de a gente estar só absorvendo essa cultura, né, que a gente está importando através dos aplicativos, que a gente também começasse a exportar, né? Então, é uma vontade, assim, eu sempre tive isso desde muito cedo e eu, inclusive, fiz um curso, né, com o Cícero Bandeira de programação, acho que foi o meu primeiro curso de programação, né, Cícero? Foi lá no CSU, ainda me lembro bem disso, e foi muito interessante. Daquele tempo para cá não parei, né? Dominei alguns programas que são considerados bem difíceis, como 3ds Max, como, né, o pessoal da área deve conhecer, são programas de modelagem. Então, assim, e é isso. E o meu desejo hoje quando eu me coloco como pré-candidato a vereador pelo Partido Rede, que a gente venha fomentar essa discussão nova, porque às vezes eu chego ali no centro, começo a falar sobre jogos e percebo que eu fico meio falando só, né? As pessoas que fazem parte da nossa administração hoje, em contexto geral, elas não têm esse conhecimento, não têm um conhecimento muito... Uma vez a gente fez até um jogo, né, de videogame, que era um álbum para uma criança, a gente levou para o aniversário, e na verdade só quem sabia o que era aquilo eram as crianças que estavam lá, né? Mas as pessoas adultas, é interessante, é um filme. Então, assim, a gente precisa ter essa conversa de que essa evolução já está aqui, né? De que essa evolução já está aqui na nossa cidade, e a gente precisa, porque senão daqui a pouco a gente vai sempre ficando atrás, porque
precisa ser pensado, políticas novas, precisa entrar pessoas que tenham lá uma cabeça mais aberta para esse mundo todo novo que está chegando, para evitar que, porque a gente pode se tornar um polo gigantesco, nós temos tudo aqui, nós temos as pessoas sendo formadas, né? Nós temos ambiente nas várias áreas, são várias e várias faculdades aí formando pessoas o tempo inteiro, ou seja, nós temos tudo que a gente precisa para transformar o Quixadá num gigantesco polo cultural, artístico, e tudo isso, tanto na forma, né, na forma física, no cotidiano, no dia a dia, como através das mídias digitais, exportar o que a gente é para fora daqui, né? Então, a minha proposta é isso, é que a gente realmente avance nesse sentido digital também. Já imaginou? Seria o museu digital, o mundo inteiro podendo estar vendo o nosso museu, a escola da aula utilizando uma ferramenta dessa, a criança lá onde ela estiver, poder entrar no museu, vai sentir curiosidade de visitar o museu mesmo. Já imaginou você entrar no museu e chegar lá, ter todo um contexto histórico, você chegar perto de uma peça, aquela peça poder se comunicar com você, né, de uma forma mais... Então, assim, existe todo um mundo que a gente precisa trazer para nós, tomar para nós e preparar pessoas para entrar nesse mercado, que é o maior mercado do mundo hoje, né? Ele ainda vai demorar aí, talvez, os seus 30, 40 anos para começar a saturar. É um mercado que está ansioso por profissionais, não tem, a demanda é muito maior do que o que a quantidade de profissionais está sendo oferecida, então é um espaço todo novo que precisa ser urgentemente explorado aqui pela nossa cidade. Eu também acho, viu, Ronaldo? E outra coisa, é isso que você coloca, porque para a gente poder construir uma sociedade pensando o turismo, pensando a cultura, a gente tem que valorizar os nossos espaços, né? Então, imagina só a criança no mundo inteiro ter acesso ao Memorial Raquel de Queiroz, ler as obras da Raquel de Queiroz, ler a poesia de Raquel de Queiroz, fazer uma poesia junto com a Raquel de Queiroz, tudo isso a partir, né, de um game, de um processo de gamificação, né? Porque não é bem um jogo, né? É muito mais um instrumento do que propriamente simplesmente um jogo. Que é como você falou, nós somos muito influenciados, né, pelo cenário da China, do Japão, dos Estados Unidos, e na realidade a gente precisa entender o nosso cenário, né, a nossa arquitetura paisagística, os nossos personagens, né, os nossos ancestrais, as figuras que fizeram parte da nossa história, para que a gente possa valorizá-la e compreendê-la o quão rica ela é, né? Então, eu acho muito importante essas questões que você levanta, porque isso tem um condão de entender a importância da tecnologia, né, na vida das pessoas, porque a gente tem um formato de gestão, um formato de escola pensado no século XIX, e diante de uma geração nascida no século XXI. Então, ela tem muitas incoerências, muitas contradições que são colocadas e que a gente pode vencer essas contradições na medida em que a gente tenha objetivo e saiba como lidar com essas ferramentas e com esses processos tecnológicos, né? Porque eles não são só ferramentas, eles também estão compreendidos enquanto processo. Eu quero registrar aqui a presença do João Lucas, do Cícero Bandeira, sempre está acompanhando nosso trabalho, do Rominho Guerreiro, da Carla, do Herbert, da Guidinha, né? E dizer que é muito interessante ter a ajuda, né, dessas pessoas no sentido de problematização, de levante do debate, porque, na realidade, a gente só tem condições de construir projetos, iniciativas e realizar ideias se a gente tiver, né, incorporando novas vozes e novos sujeitos dentro desse processo. Ronaldo, a gente fica, né, pensando, e o que é que o povo de Quixadá quer para Quixadá? Essa é uma questão que não pode calar, né? Rede de sustentabilidade Quixadá. Rede de sustentabilidade Quixadá. Para todos que não me conhecem, meu nome é Márcio, sou gerente comercial da loja Terra Frio. O que eu quero para nosso município, nossa realidade, é uma gestão capacitada para trabalhar, reformas para gerar mais empregos,
uma gestão que seja honesta, trabalhe todos, bote gente capacitada para trabalhar e outras. A gente está precisando de uma renovação, de novos administradores, trabalhar cada dia mais pela população humilde e ver numa crise dessa todo mundo necessitado, nós políticos, vocês políticos, merecem sair nas comunidades, ver a necessidade de cada um, não custa nada, tirar 1% do que vocês ganham para alimentar quem tem necessidade. O pouco que vocês derem para quem não tem nada é muito. Aqui eu deixo o meu ok para todos e vamos trabalhar para melhorias da nossa população quixadaense, né? E vamos querer renovações aí para a gente, novos candidatos, vamos avaliar em quem a gente vai votar. Então vamos seguir em frente. O Quixadá que queremos é um Quixadá que devolva à população de uma forma decente o bem comum, um posto de saúde que funcione 24 horas, no modelo de uma recepção exemplar, porque quem tem dor tem pressa, e nós sabemos que a cura ela se dá a partir de uma recepção bem resolvida, de uma recepção acolhedora. Um asfalto decente, um calçamento decente para que as pessoas possam transitar sem muitos prejuízos aos seus veículos. Então, as vozes que são colocadas, né, e que não calam-se, sempre em prol da melhoria de Quixadá. Então, desde logo, agradecer ao Marcinho, da Ferrafio, ao Danúbio Moreno, está sempre contribuindo com a gente, se posicionando, pensando o melhor para a nossa cidade, e, de fato, colocando a coisa que eu acho que é mais importante, sabe, Ronaldo? É perceber, né, o processo, os métodos que a gente pode utilizar para que a gente possa garantir com que políticas públicas incorporadas à tecnologia possam gerar bons frutos, né? E aí eu fico pensando, como você disse, nós vivemos um polo tecnológico, só que a gente vê que existe um distanciamento entre essas tecnologias, esses estudos, esses acadêmicos e a gestão. Né? É inadmissível que nos dias de hoje, nas condições que a gente, né, está compreendido nesse polo tecnológico, a gente não tenha, né, o cadastro de todos os cidadãos digitalizado, né, que a gente não possa ter um acesso unificado, que os profissionais da saúde não tenham acesso das informações da educação e vice-versa. Né? Eu acho que hoje a gente tem recursos, tem possibilidade de fazer isso de forma muito tranquila. E aí eu queria saber de você como é que, a partir da própria inovação e da tecnologia, a gente pode transformar uma gestão, né, compreendida na excelência do serviço, como o Danúbio tocou. A tecnologia, ela tá dentro da nossa casa, ela vai estar com a gente o tempo inteiro. Eu acho que, na verdade, o que uma gestão precisa fazer é direcionar, né, de que forma essa tecnologia não vai chegar na minha casa, mas de que forma a minha cidade vai usufruir dessa ferramenta maravilhosa que é a tecnologia para melhorar serviços mesmo. Por exemplo, a gente está vendo hoje uma situação de pandemia, né, onde as pessoas precisam sair das suas casas e precisam marcar consultas, as pessoas precisam ir no posto de saúde. Tudo isso poderia ser feito com uma ferramenta simples que a pessoa fazia ali da sua casa, marcava os horários com todos os médicos ali mesmo, chegava no horário incerto, mas hoje a gente precisa levantar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para conseguir uma ficha para um médico, por exemplo, num posto. Né? Não importa a doença que você tenha, você pode estar com uma pressão em 200, que mesmo assim, antes de chegar para fazer a triagem, precisa ir pegar uma ficha, para que depois seja feita essa triagem na maioria dos casos. Como eu estou dizendo isso por mim, uma vez saí daqui com uma pressão um pouco alta, falei no posto, não, mas você tem que vir 1h da tarde, porque os atendimentos começam às 3 horas. Eu digo, eu com a pressão aqui 18, eu não sei quanto, vou chegar 1h da tarde para ficar numa fila, né, lá esperando e tal. Ou seja, são 3 horas ali de tensão, porque, por exemplo, eu não sou um cara que gosta de estar muito, assim, nos ambientes públicos, já não era de mim, né, eu sou meio eu gosto muito de estar em casa mesmo, não gosto muito de estar. Mas as filas são enormes e os bancos já poderiam ter esse sistema, né? Mas não, você poder marcar o seu horário ali, você entrou no banco, chegou, você entra, é recebido, né?
Então, assim, infelizmente, a gente ainda trabalha dessa forma meio arcaica, tendo todo um sistema ao nosso lado que poderia facilitar todo esse processo, né? Mas o mais importante não é ter o sistema e não é estar trabalhando, é como é que o Quixadá vai preparar profissionais, como é que a gente vai criar núcleos, né? Para que essas pessoas que estão saindo das faculdades tenham, né, lugar para ser absorvido pelo próprio município, ao invés de a gente estar comprando de fora essas ferramentas, daqui a pouco a gente vai estar podendo exportar essas ferramentas, né? Então, assim, é de suma importância, é inevitável, né? Não adianta a gente pensar que vai ser diferente, não, a gente vai regredir tecnologicamente, pode ser que sim, mas não nos últimos 50 anos, nos últimos 100 anos, né? Então, a tendência é que a gente vai a cada dia, mas daqui a pouco a gente vai estar conversando com a nossa geladeira, daqui a pouco a gente vai estar conversando com o nosso fogão. A pergunta é, em que idioma, né? Porque se a gente não começar a produzir isso, a gente vai estar sempre importando tudo isso de fora e a gente acaba não tendo o nosso material, a gente não vai estar podendo jogar o nosso videogame nas nossas cidades, né? Então, assim, Quixadá tem condição, Quixadá tem material humano, e o que falta é uma visão é uma visão inovadora mesmo. A gente precisa de cabeças que venham para inovar mesmo, para fazer uma mudança brusca, porque, ou então, se a gente continuar do jeito que a gente vai passar mais 100 anos, sempre repetindo as mesmas coisas, do mesmo jeito, preocupado muito mais em pintar a frente de um prédio do que em preparar pessoas, né, para entrar nesse nosso mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele é gigantesco. Por exemplo, eu faço parte de 4 grupos de 4 grupos, né, grupos pelo Facebook e pelo WhatsApp de programadores, né. Só em um desses grupos que eu olhei uns 3 dias atrás, a gente estava lá com 73 vagas de emprego para programadores, designers, roteiristas, ou seja, então, dividido em várias categorias que existem esses profissionais aqui, né? Mas, infelizmente, a gente bate de cara com a primeira dificuldade que a empresa quer que você esteja lá em São Paulo, então você tem que sair daqui, você tem que deixar sua família, se tiver um emprego, você também tem que deixar, ou seja, porque a gente não tem condição de fazer isso aqui ainda hoje, né? Por várias e várias dificuldades e pela falta da parceria, né, do município no sentido de ser um dos provedores. Você chega com um projeto desse, é interessante, eu fiz o Memorial Raquel de Queiroz, eu construí ele todo para acessibilizar pessoas cadeirantes, né? Pessoas que não têm como subir lá, né? Deficientes físicos. Então, assim, já apresentei para várias pessoas, para vários secretários, e o que eu percebo é a incompreensão. Eles não sabem como é que funciona uma tecnologia dessa. Não, mas como é que vai ser? Quais são as dificuldades? Então, ou seja, cria toda uma dificuldade, e essa dificuldade, porque, na verdade, para fazer um projeto desse acontecer, é um telão, um notebook, coisas simples, simplórias, mas assim, a gente percebe que para eles ainda é tão distante essa realidade. Vixe, mas isso é possível? Tem gente que olha e não, como é que pode, não sei o quê, pensa que é uma câmera que está lá filmando e a gente está passando ali no momento. Então, ou seja, a gente precisa ter essas ferramentas, a gente precisa fazer uso delas e a gente precisa ter pessoas lá dentro que compreendam, que se não for eu, mas que sejam outras pessoas que estão aí nesse meio, né? Mas a gente não pode mais estar com pessoas no nosso legislativo também, né, que não sejam capazes de sequer falar dessas novas ferramentas, dessas novas tecnologias. Já imaginou aí os nossos músicos, né, Júlio Jamaica, né, Nas, Tirolês, Paulinho Queiroz, grandes artistas, já imaginou a gente criar um game que faça vídeo dessas pessoas cantando aqui, e as pessoas lá do Japão tenham interação com elas, possam, né, brincar com esses personagens, com as suas músicas e outras coisas do tipo, porque a gente tem vários jogos como Guitar Hero, mas a gente só toca mais músicas dos Guns N' Roses, músicas importadas, né? Até músicas do Japão a gente joga lá, mas músicas brasileiras ainda são poucas. E artistas locais, praticamente eu nunca vi, né? Então, a gente tem um mercado, esse mercado está aí, as crianças que estão hoje, elas brincam com celular, e brincam com jogos importados, e brincam com tecnologia importada. Então, assim,
a gente realmente precisa se apoderar dessas ferramentas, a gente precisa de pensamentos novos, né? A gente precisa criar projetos que facilitem o acesso desses adolescentes ao mercado de trabalho, e isso tem que ser o mais rápido possível, porque essa demora faz com que a gente vá ficando atrás no processo mesmo de mercado, né? Então, assim, quanto mais a gente demora, menor vai ser a nossa fatia dentro de um mercado que é gigantesco, que está aí crescendo todo dia. A gente precisa disso. E a gente pode educar através da tecnologia, a gente pode ensinar música através das tecnologias. Nós estamos conversando e fazendo essa live maravilhosa, utilizando tecnologias importadas, né, aí também. E é isso, mas alguém produziu e poderia ter sido a gente, né? Sim, concordo, viu, Ronaldo? Eu quero registrar aqui a presença da Catiane na live, do Glauberto, da Joana, maravilhosa, Luiz Carlos. Um abraço, amigos e amigas. Vocês fazem parte desse movimento também, né? Direto ou indiretamente, a gente está em busca de melhorar a nossa cidade. O Elvis, um abraço para o Elvis. E aí, Elvis, rapaz, como é que você tá, grande homem? Um abração aí, viu? Ronaldo, eu percebo uma coisa, retomando, que o poder público, né, tem a responsabilidade, por exemplo, da mobilidade urbana. Só que o que acontece? Nem sempre o poder público vai ter o recurso que é necessário para poder fazer tudo que a gente precise e o que é demandado socialmente. Por dois motivos. A própria restrição orçamentária e um outro motivo é a corrupção. Eu não quero entrar em nenhum deles. O que eu quero dizer é que o poder público, né, ele pode integrar justamente essas demandas e esses profissionais que estão preparados para atender essa demanda de forma muito hábil, né, e sem tanto comprometimento. E a gente vê isso como exemplo, a partir do Uber, do Indicar, né, que você vê que são as ferramentas que o próprio mercado oferece para atender um direito do cidadão, que é a questão da mobilidade urbana. Então, eu vejo que mais do que contratação, mas o poder público não tem como contratar todos os profissionais de programação, não tem, mas tem como, e não é uma coisa trivial, não é algo menos importante, integrar o Sistema S, o SEBRAE, o CDL, apresentar essas ferramentas de tecnologia, tanto que como você disse, tem pessoas indo direto para São Paulo, né? E eu acho que a gente pode pensar uma incubadora ou alguma empresa nesse sentido, né, que possa justamente agremiar essas pessoas e oferecer esse serviço de tecnologia para todo o Ceará. Eu noto, Ronaldo, que, né, como o Cine Vida disse aí, eu acho que é o Natanael, né? Sim, é o Natanael. Gente boa. Um abração aí, Natan. Um abraço, obrigado, Natanael. O Natanael colocou, o Ronaldo fez todo o Quixadá de forma 3D, né? Então, a gente poder usar essas ferramentas para fortalecer a cultura, para fortalecer os artistas da região, né, que a gente possa ter álbuns interativos. Não tem mais essa coisa de gravar CD. Né? Hoje em dia, o artista vai fazer um álbum digital, né? E aí vai estar lá a canção dele, vai estar lá os instrumentos. É como você disse, a pessoa pode tocar junto com ele, pode tocar sem ele. As ferramentas tecnológicas nos propiciam isso. Eu estou lembrando aqui de um exemplo, que é quando você vai tirar a carteira de habilitação, que você bota só o dedo lá, né? Aí tem todas as suas informações, todas. A sua data, quantas aulas você foi, que hora foi, quem é o carro, qual é a placa do carro. Então, por que cada cidadão quixadaense não pode ser identificado pela sua digital? O cidadão quixadaense no século XXI ter que passar por repartições, se apresentando, mostrando os documentos, né? Como você disse, Ronaldo, pegando fila. Se a gente tem recursos tecnológicos para poder justamente superar essas barreiras, que diante de um mundo acelerado, a gente precisa criar estratégias para poder, né, justamente fazer funcionar as instituições, os órgãos, os departamentos, né? E aí eu queria saber como é que a gente pode entender isso enquanto política pública e como é que a gente pode, de certa forma, legitimar isso enquanto política pública, em cima daquilo que o Cícero Bandeira disse, cultura digital. Nós não podemos negar a cultura digital, como você bem disse. É uma coisa que a gente ou se alia
né, para poder fazer esse trabalho de instrumentalização para as coisas que a gente acredita que é importante, ou a gente vai continuar negando a tecnologia e, ao mesmo tempo, se colocando enquanto compreensão retrógrada. Verdade. Aí, coisa boa, caiu uma chuvinha aqui. Coisa maravilhosa, né? Xadá, chuva, é uma maravilha mesmo. Eita, coisa boa. Bom, gente, na verdade, já existe um mercado municipal, né, que absorve, né, esses profissionais, né? Só que, como eu já falei, a gente ainda está comprando todo esse material produzido de fora, né? A gente está importando, né? Mas, por exemplo, todos os bancos locais, eles trabalham com sistemas que, às vezes, precisa vir um profissional lá de outro estado para resolver um problema de um sistema aqui, porque não existe esse elo que ligue, né, que mostre que a gente tem essa demanda de profissionais aqui, né, que cria esse processo de confiabilidade, né, entre as outras indústrias, as outras empresas, ou seja, a gente precisaria realmente ter equipamentos onde essas pessoas pudessem se cadastrar, onde essas pessoas pudessem dizer o que é que elas fazem, o que é que elas aprenderam, no que é que elas são formadas, ou o que foi que elas aprenderam empiricamente, no que é que elas podem contribuir dentro de todo esse contexto tecnológico, né? Então, assim, na verdade, já existe essa demanda, a prefeitura tem um sistema interno dela, mas também é um sistema que é importado, ou seja, a gente tem um mercado, que não é um mercado tão grande, né? A ideia não é que o município se torne o que vai fazer isso acontecer. A ideia é que o município abra portas, crie ferramentas e seja parceiro, tanto na criação dos projetos, como na venda desses projetos, ou seja, a gente precisa ter porque aqui, por exemplo, a gente tem um mercado de carne ali, que é um prédio, né, que o nosso está bem acabadinho, mas está ali. A gente tem vários serviços públicos, a gente tem os postos de saúde, a gente precisa ter um lugar onde que essas pessoas tenham como referência, como um centro tecnológico mesmo, de produção de tecnologia, né? E que, de repente, esses jovens que estão na faculdade, eles possam vir fazer parceria lá mesmo, eles possam entrar no mercado de trabalho através de um jogo que foi produzido ali por 20, 30 adolescentes do nosso município, porque quando o seu nome está ali junto na produção de um aplicativo, quando o seu nome está na produção de um gamer, quando o seu nome está na produção de uma dessas ferramentas, fica muito mais fácil de você entrar no mercado de trabalho, né? Porque você já denota uma certa qualificação, né? Então, assim, eu acho que a maior dificuldade o primeiro passo é aquela velha história do primeiro emprego. Como é que eu vou dizer que sei fazer isso, né? Porque quando se trata de tecnologia, programação, a única forma de você mostrar que sabe fazer é fazendo mesmo, né? Tendo uma vitrine de produtos para mostrar, né? Então, se você entrar a nossa prefeitura hoje, ela ainda não tem uma secretaria de desenvolvimento tecnológico, né? Então, a gente não tem, né? Ou seja, é um dos maiores mercados do mundo hoje, mas a gente ainda não tem nada que sequer mencione isso, né? Com relação, né? A gente já tem editais, né, do Estado aí, novas tecnologias, que, infelizmente, eu mandei um museu virtual para eles também, e o cara disse que não ia absorver o conteúdo, porque era um DVD, era um vídeo, era uma gravação de vídeo, ou seja, eles também viram o material, mas não foram capazes de compreender a ideia ainda, né? Ou seja, já mostra que o Estado daquela época, que já está com 5 anos mais ou menos, talvez já tenha se modernizado de lá para cá. Então, assim, a minha preocupação é que a gente está produzindo profissionais, graças a Deus, né, muitos profissionais, e esses profissionais eles estão tendo que sair, né? Eu percebi que isso também acontecia com os cursos de música, que eu já fui professor durante vários anos em várias instituições. Eu percebi que quando chegava num determinado nível com esses músicos, ou eles saíam e iam procurar uma banda para tocar, uma coisa qualquer, uma banda de forró, qualquer coisa. Eles tinham que fazer isso porque a gente oferecia um serviço até um determinado ponto e nesse ponto para, né? E às vezes para de forma que a gente não sabe nem onde é que foi parar esse músico, esse profissional, onde é que ele está hoje, o que é que ele está fazendo.
A gente tem vários e vários projetos que são projetos iniciantes, mas que eles param na metade do caminho ali, e essas pessoas que participam desse projeto, elas não são aproveitadas, né, dentro do município ou fora dele, ou nem uma carta de referência dizendo que ele participou daquele projeto. Ou seja, esse músico ele vai chegar em algum lugar e vai dizer, eu fiz o curso lá em Xadá e tudo tal, e foi assim, assim. Ou seja, ele mesmo vai ter que abrir esse caminho dele, quando a gente já poderia ter uma plataforma que oferecesse o serviço, né, desses músicos. Mas não uma plataforma digital ali, onde os donos dos bares ali iriam ver uma relação do músico, ele ia escolher o músico que mais se enquadraria o perfil do público daquela noite, ele podia ver se aquele músico estava disponível ou não, né? Ele poderia acessar lá vários músicos que tivessem um repertório parecido e acessar, e ele ia ter o produto que ele estava procurando, né? E ele ia ter ali um cardápio de artistas que o tempo inteiro estaria sendo, né? Estariam sendo procurados, estaria sendo feita uma rotação. Então, assim, isso é tecnologia. Jamais não você chegar tem um aplicativo e você pode escolher quem é que você gostaria de ouvir no barzinho tal, na noite tal. Ou seja, é uma forma de você valorizar o artista, é uma forma de você não ficar correndo, né, tempo, a questão do tempo, você tem que ficar correndo atrás desse profissional, onde será que eu encontro? Aí você liga, não, já está ocupado, ou viajou aquela coisa e vai correr atrás de outro profissional, e a gente pode ter isso de forma tecnológica, através de aplicativos. Eu acho que a prefeitura, ela peca quando ela não tem lá dentro do seu site uma ferramenta onde você já possa ver os hotéis que estão disponíveis, ou seja, as pessoas vêm, elas têm que sair procurando, né? A pessoa chega 12 horas da noite, ela não tem acesso a nada disso, ela já podia ter marcado de longe. Não ter lá dentro do seu site uma ferramenta que mostre quem são os artistas de Xadá, o que eles estão fazendo, onde é que eles estão, né? Onde é que você pode ir. Os pontos turísticos, né? É triste você entrar no nosso site hoje e você realmente não ter, nem que seja do jeito que eu vi, acho que o Leandro fazendo hoje, aquelas fotos 360 graus ali, você poder ver o Cedro, como é que ele está, e atualizando, porque também não adianta eu em 1920 botar essa foto lá e deixar até 2050 ela parada lá também, né? Então, assim, a gente precisa dessas ferramentas, é um mundo novo, é um mundo de cara nova, é um mundo tecnológico. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo essa live já pegou do seu celular hoje 4, 5 vezes. É um mundo inevitável. Né, Ronaldo? São as ferramentas e os usos que nós damos às ferramentas. Porque não basta dizer, eu tenho uma ferramenta muito boa, mas se a gente não usar ela com um propósito, com uma finalidade, com um objetivo e com um planejamento, é só uma ferramenta, né? Então, a gente tem um reconhecimento da importância da tecnologia, mas também tem reconhecimento da importância dos usos das tecnologias, né? Porque não é a tecnologia pela moda da tecnologia, é a tecnologia enquanto um processo e como nós podemos utilizar ela para nos servir e a gente também poder avaliar o uso dessa tecnologia. E eu quero registrar aqui a presença do Neto Lobo, do Júlio Jamaica, e dizer que galera bonita, né? Essa questão que o Cícero Bandeira coloca, e eu sempre reafirmo, pode ser um tanto quanto repetitivo, Ronaldo, mas eu acho interessante porque é uma coisa que não tem como a gente fugir. E não tem por que fugir, a gente tem que justamente se aproximar. A gestão tem que ter parceria com as universidades, né? Porque são indústrias de conhecimento. Eu vivo reafirmando isso, porque de fato são vários fisioterapeutas, vários enfermeiros, vários programadores, vários advogados, são vários profissionais, professores, historiadores, pedagogos, né, nutricionistas. E aí me preocupa quando toda uma cidade se movimenta, né, para o curso de medicina, que é importante para Quixadá, que está vindo, que seja bem-vindo e que a gente torceu muito para que viesse, mas não tem só o curso de medicina, nós temos dezenas de cursos que estão pensando as tecnologias, estão pensando novas metodologias, e estão pensando em pesquisas que, de certa forma, têm um cunho social. Em cima dessas pesquisas e desses profissionais, nós podemos fazer um trabalho que fica para a história, né? Grande Devan, né, aí, dizendo que tá junto. Obrigado, Devan, obrigado pelo apoio, cara. Abraço, Devan.
Voltando um pouquinho na tua colocação, assim, sobre o uso dessas ferramentas, né? Na verdade, o uso dessas tecnologias assim, é muito pessoal, né, hoje, né? Agora, o que a gente não pode pecar é que as pessoas não tenham como opinar por um conteúdo seu, por um conteúdo próximo a você, porque a gente não está dando opções de produção, né? Então, assim, não, eu vou dizer, não, o meu filho tá adorando ver aquele sapinho lá, que era um negócio lá dos Estados Unidos, lá, dentro de toda uma cultura, cidades americanas. Ah, ele adora isso, ele nem entende o que é que o sapo está dizendo, mas ele ama aquele sapinho porque nós não temos um pardal quixadaense, porque nós não temos, a gente não criou nessa situação de que a gente tivesse coisas nossas para que os nossos filhos vejam, né? Para que eles, como é que ele não vai gostar muito mais de pensar nos grandes prédios lá de Nova York, se ele pega um GTA, que é um jogo extremamente violento, mas ele está lá naquelas ruas todo dia, né? Porque, na verdade, o jogo era todo feito com base na cidade real. Então, ele vai sentir amor por aquela cidade, porque ele passa, talvez, muito mais tempo visitando Nova York através do jogo que ele está lá correndo dentro, do que na rua da sua própria cidade, né? Mas será que se de repente ele tivesse um jogo que mostrasse a nossa cidade, ou outras ferramentas, aplicativos que desse a oportunidade dele visitar o museu, dele visitar as escolas, por que as escolas não podem ser abertas digitalmente? Né? Por que a gente não pode ter esse contato, né? Mas não, as salas de aulas virtuais que um aluno entra e vários outros alunos podem entrar e discutir assuntos que estejam relacionados, né, que estejam... Então, assim, na verdade, eu acho assim, o uso dessas ferramentas a gente vai escolher como faz, mas é triste quando você não tem uma opção local, né, sobre essa ferramenta. É muito mais, ou seja, é muito mais complicado eu aprender sobre Quixadá hoje, quando eu dependo da tecnologia, do que se eu quiser aprender sobre o Japão, né? Porque em todo canto lá, no Pokémon, tem várias e várias cidades e cenários, e a cultura japonesa está aí no mercado Naruto, que já é jogo, que é filme, que fala tudo sobre a cultura, sobre as tribos japonesas, ou seja, você sabe muito mais sobre o que está lá longe do que o que está perto, realmente, porque a gente não está tendo uma política voltada para essa coisa de inovar de um contexto geral. A gente precisa inovar a nossa educação, não tem mais como a nossa escola hoje competir com o celular, não tem, cara, não tem, é impossível de competir com o computador, não tem como essa forma de fazer, de marcar pessoas para ter uma consulta médica ser da forma que está acontecendo, a pessoa tem que ficar lá 4, 5 horas, dar briga nas filas lá. Ou seja, quem está doente precisa ser atendido, isso é inquestionável. Se tem um problema e o sistema está aí, precisa ser. Agora, a gente precisa facilitar esses acessos, porque é bom para todo mundo. Não, a atendente está chateada, e tem razão de estar. A gente chega lá, a bichinha está estressada, porque desde 5 horas da manhã tem uma fila já de 200 pessoas que já começaram a brigar entre si, e todo mundo briga com ela, né? É muito fácil eu chegar lá e fui mal atendido e dizer, poxa, a atendente foi... Eu sei que ela deveria ter sido legal, eu sei que ela deveria ter, mas sabe-se lá o tanto que ela já aguentou, né? Porque pessoas doentes ficam fragilizadas, e quando a gente está fragilizado, às vezes a gente acaba dizendo coisas que a gente nem queria dizer mesmo, e isso é natural. Enquanto que a gente poderia chegar lá e ter essa atendente linda, maravilhosa, porque eu já fui atendido virtualmente, já marquei minha consulta, já tenho um horáriozinho. Eu chego lá e vou dizer, oi, querida, meu horário, estou aqui marcado. Ela já vai olhar no sistema, está lá, estou marcado, entra, eu estou feliz, ela está feliz. E isso tudo funciona muito melhor, né? Então, assim, a gente precisa mudar isso. A gente não pode aguentar mais 4, 5, 10 anos fazendo essas mesmas coisas. E a gente pode dizer, não, Ronaldo, mas vai melhorar ano que vem. Mas a gente dizia isso há 4 anos atrás, a gente dizia isso há 8 anos atrás, a gente diz isso há 16 anos atrás. Pelo amor de Deus, chegou uma hora que a gente só tem opção, né? É tomar uma decisão, né? E foi por isso que eu resolvi dizer, rapaz, eu vou sair do meu lugar de conforto, né? Porque, na verdade, hoje eu não preciso ser vereador, não preciso me candidatar. Graças a Deus, eu já tenho 40 e poucos anos. Até hoje vivo bem, graças a Deus. Tenho o meu trabalho, ganho meu dinheiro, tenho as minhas esculturas, tenho as minhas telas. Toda hora eu estou vendendo alguma coisa, entra uma coisa, sai outra coisa. Então, assim, na verdade, não é necessidade, mas eu cansei de ficar olhando para esse sistema que vai se repetindo como se fosse uma coisa que não muda, que não sai do mesmo contexto, né?
E por mais que se diga, eu estou tentando fazer, mas fulano faz isso, fulano faz aquilo, a gente não está avançando. A gente está num lugar que a gente estava 20 anos atrás, pelo amor de Deus, cara, né? Sei que eu vou falar de uma coisa que talvez seja até meio utopia, mas eu sou assim mesmo, eu gosto de sonhar, porque eu acho que quando a gente pensa na melhora, ela vem. Se a gente não pensa nisso, se a gente não cria, né? Se a gente não anda como se tudo fosse melhorar, realmente não tem como melhorar. Mas eu vejo Dubai aí, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, era uma cidade talvez menor do que Quixadá, sem água, sem nada. Botaram bons administradores, pessoas com uma cabeça voltada para o futuro, e olha Dubai hoje, o maior centro mundial de negócios, né? Ou seja, até maior mesmo do que os centros dos Estados Unidos, hoje é Dubai. Então, assim, o que precisava é uma mudança. Se a gente continuar insistindo, né? Na verdade, eu acho o seguinte, quando você insiste muito na mesma coisa, peleja, a tendência da ferramenta é quebrar mesmo, né? Então, a ferramenta, ela tem um tempo de uso. Se não está funcionando, a gente precisa comprar uma ferramenta nova e fazer essa ferramenta andar, né? E o que eu considero é isso. Infelizmente, eu percebo que o Quixadá, ele ficou parado, ele ficou parado na questão estrutural, ele ficou parado na questão educacional, ele está parado na questão da saúde. Na verdade, acho que ele piorou um pouco quando a gente praticamente perdeu o Hospital das Barrosas aí, né? Então, assim, eu acho que, na verdade, a gente está perdendo ferramentas, né? E, na verdade, a gente não pode ter isso, a gente precisa avançar, e para a gente avançar, a gente realmente precisa revisar todos os conceitos que estão aí, as pessoas que estão aí, perceber por que está parado, a gente precisa avançar, a gente precisa de menos corrupção local, a gente precisa de menos corrupção estadual, a gente precisa de menos corrupção federal, e é isso. Às vezes eu penso assim, não, talvez a gente tenha cometido um gigantesco erro, né, que é o que eu vejo hoje. Acho que a gente cometeu um gigantesco erro quando se votou em Bolsonaro para presidente, mas talvez fosse um gigantesco erro não investir na mudança, né? Então é isso, a gente percebeu que não está dando certo, está errado de novo, então vamos investir numa mudança nova de novo, e vamos mudando, porque a democracia é isso, você vai mudando e vai chegar um momento em que a gente vai avançar para o melhor, e a gente vai percebendo essas melhoras, né? É isso, sim, se deixar a gente conversa aqui, e é muito bom esse debate. Porque tem muita coisa para a gente discutir, tem até uma coisa da metodologia, uma metodologia que eu estava vendo que foi desenvolvida lá no Vale do Silício, que é a questão do design de serviço, mas nós precisamos de uma live específica para isso. Os internautas, né, colocam que as lives precisam ser mais objetivas, eu sinto muita dificuldade com isso, porque nós estamos, né, na pretensão de discutir problemas complexos. Então, discutir problemas complexos realmente leva tempo, né? E esse tempo é dedicado justamente para poder maturar a ideia, apresentar a ideia, maturar a ideia e poder traçar possibilidades de resolução para esses problemas que nos são apresentados. Antes da conclusão, Ronaldo, eu só queria aqui fazer um convite para que todo mundo que queira participar das lives, naquele quadro lá, né, As Vozes das Ruas, possam gravar seus vídeos de até 1 minuto e dizer o que quer para Quixadá e mandar esses vídeos ou para mim, ou para o Ronaldo, ou para a Yara, ou para o Neto Inácio, ou para o Neto Lobo, ou para a Guidinha, ou para a Jaqueline. Desde logo agradecer aqui a Jaqueline, que está ela responsável aí pelas essas perguntas, a participação de vocês hoje aqui na live, certo? E dizer que gravem seus vídeos, manda para a gente, que a gente apresenta aqui, porque na realidade a pretensão é compreender que a participação é que faz esse modelo democrático funcionar. Nós precisamos exercitar a democracia para fortalecê-la, né? E isso se dá na medida em que a gente escuta as pessoas, na medida em que a gente respeita a opinião das pessoas, e fica aí o convite. Eu quero pedir licença também, Ronaldo, só para divulgar uma ideia que a gente vai materializar a partir da próxima semana, que é um diálogo com os pré-candidatos a prefeito de Quixadá em cima de 2 questões. O que você deseja para os próximos gestores de Quixadá e o que eles não podem deixar de perceber como prioridade para Quixadá. Então, em cima dessas 2 questões, a gente vai, no dia 28, né, discutir e dialogar com o Sérgio Onofre,
No dia 29, o convidado vai ser o César Augusto. No dia 30, o João Paulo vai estar com a gente, também refletindo sobre essas questões. A gente fez o convite também ao Hilário Marques e ao Ricardo Silveira. A gente está esperando o retorno para ver se vai ser compatível as agendas para a gente poder fazer esses encontros e poder pensar de que forma a gente pensa, a gente quer a política para Quixadá e a gente deseja, o que a gente deseja para a nossa cidade, para os próximos gestores e o que a gente não pode deixar de compreender enquanto prioridade. Então, a partir da próxima semana, às 20 horas, a gente vai estar se encontrando aqui. Mas, enquanto isso, eu quero também, Ronaldo, pedindo licença só mais um pouco, que é divulgar a agenda da rede essa semana. Então, amanhã, às 20 horas, a gente vai estar apresentando mais lideranças da rede, né? Neto Inácio, Geisa, Perúcio, né? Edson Júnior, o Júlio, as pessoas que estão na rede, que tiver com horáriozinho aí para a gente poder estar apresentando esse movimento, serão muito bem-vindas. E sexta-feira, a gente encerra esse ciclo com a Inês Bandeira, pensando como é que a gente vai elaborar ideias, projetos e pretensões para a nossa cidade. Ronaldo, a gente agora conclui, né? E você fica à vontade para fazer suas considerações. Eu queria, né, agradecer a todos, né? Queria agradecer a vocês, sim, pela oportunidade de estar conjuntamente com a rede, né, nessa nova empreitada de vida, assim, né? Já que eu sou quixadaense, né? Desde pequenininho, apesar do pessoal dizer que eu tenho um aspecto oriental, mas na verdade eu nasci foi no Serrote Branco mesmo, e depois fui para Serra Azul, isso tudo ainda era Quixadá naquela época, né? E eu sempre morei no Quixadá. Eu queria agradecer a todos, né, que participaram da live. Tenho vários anseios para minha cidade, sempre tive, né? Sempre trabalhei junto com o social, e é isso. Eu acho que vamos em frente. Tem nomes maravilhosos aí para que vocês escolham, gigantescos artistas, tipo, tá aí Júlio Jamaica, tá candidato, tem o Neto Lobo, parabéns, Neto, adorei sua live ontem, um grande ideias para o nosso município, tem Neto Inácio, tem a Ivne, o nome dela, se eu não me engano, né? A Geisa. A Geisa, ou seja, tem a Eire, então, ou seja, gente, tem aqui da rede, tem várias pessoas, todas as pessoas aí, escolha um, se identifique com uma dessas pessoas, bote cara nova lá, veja se o seu projeto é compatível com o que essas pessoas estão te apresentando, e vamos lá, e vamos mudar esse nosso quadro, e vamos tentar, porque eu acho que a ideia é essa, né? Acho que se a gente puder fazer a maior mudança possível na nossa cidade, todos nós só temos a ganhar. Obrigado a todos que participaram, que comentaram, né, aqui na live. Infelizmente não dá para a gente ver todos os comentários e responder na hora, mas depois a gente conversa, né, quando sair aqui ao vivo. Muito obrigado a todos. A Jaqueline, né, que está aqui do meu lado, botando os comentários, aprendeu o uso da tecnologia aqui em menos de 5 minutos e já está aí, né, fazendo a parte dela. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês, Cícero, obrigado a todo o pessoal da rede. Um prazer enorme a gente estar junto. Muito obrigado, gente. E aí a gente agora vai se encaminhando para a finalização da live e mandar um abraço para o Paulinho Queiroz, que também está somando com a gente aí, para a Regina, e dizer que é com muita satisfação que a gente dá continuidade a esse trabalho e logo em breve, amanhã também, a gente vai estar se encontrando. A Joana colocou também um comentário aqui, mas porque os comentários a gente coloca no ar, os que são grandes, a ferramenta não deixa a gente colocar, porque toma o vídeo todo, né? Aí a gente consegue colocar apenas os comentários mais menores, né, que cabem aqui embaixo no quadro, que a ferramenta dá pra gente. Mas obrigado, Joana, Regina, Paulinho, contribuiu com o digo que a gente está usando na rede, excelente artista, empresário indígena, procura lá o Paulinho. E a todas as pessoas que participaram, né? O Elvis esteve aí também. A gente tem muita gente aqui, ó. Obrigado a todos vocês mesmo. Foi muito bom. Ó, o Ronaldo vê quem entra aí. Gente, eu não vejo não, viu? A minha situação aqui, eu fico impossibilitado de ver quem está entrando, porque eu não acompanho paralelamente, porque o retorno acaba me atrapalhando um pouco aqui na comunicação com todos vocês. Gente, boa noite. Um forte abraço. Até breve. Ronaldo, muito obrigado. Você fazer parte desse movimento, é muito grandioso, estar ao seu lado. Nós, enquanto Movimento Ocuparte, fizemos um movimento muito bonito, muito respeitoso, muito responsável,
né? Em breve a gente vai estar voltando a discutir as questões em torno do Ocuparte. E é aqui que a gente encerra, é por aqui que a gente vai se despedindo. Um forte abraço, até breve. Acompanhe a gente nas redes e acompanhe as nossas lives. Gratidão, gente. Um abraço. Até a próxima. Rede de Sustentabilidade Quixadá. Rede de Sustentabilidade Quixadá. Se você ainda fica indignado quando vê uma criança pedindo dinheiro na rua, se você ainda não consegue ver pacientes sendo atendidos com total desrespeito em corredores de hospitais públicos, se você ainda sabe que não é certo vivermos com medo de ir e vir nas ruas da nossa própria cidade, é porque você ainda tem esperança de que algo pode mudar. É porque você ainda tem esperança que podemos viver em um país mais justo e menos desigual. E apesar de às vezes ficarmos pessimistas com a situação do nosso país, você pode ter certeza de que ainda existem pessoas com esperança, assim como você. O caminho para a mudança é difícil, mas não é impossível. Faça parte da renovação. Caminhe com a gente. Conheça a Rede Sustentabilidade, o partido diferente dos outros e igual a você. Rede de Sustentabilidade Quixadá. Rede de Sustentabilidade Quixadá.